Eu tenho certeza que muitos serão abençoados aí por esse trabalho. Estamos felizes também, irmãos, que nós estamos avançando no nosso projeto aí da parte elétrica da igreja, né? Nós temos ar-condicionado, que eu acho que nunca foi usado, não é verdade? Nunca foi usado. O ar-condicionado está zero, irmão. Mas em breve nós iremos usar, pela graça do Senhor. Vai aumentar a conta de luz, né? Mas melhor pagar um pouquinho mais, mas está no fresquinho, né? Pela graça de Deus, nós recebemos aí uma oferta da associação e estamos então resolvendo essa questão aí da energia, aí precisa botar mais carga, né? Para que possamos estar aqui no momento mais confortável para adorar o nosso Deus aí. O verão está chegando e nós temos certeza que será uma bênção, tá bom? Ore por isso aí também, pela graça do Senhor. Irmãos, dia 26 nós vamos iniciar uma semana especial no nosso distrito, dia 26. No dia 26 nós vamos começar uma semana especial no nosso distrito, irmãos. É o evangelismo proposto lá pela associação. Começa no domingo e vai até o sábado pela manhã. Vai ser lá em Padre Miguel. Eu sei que os dias de culto aí fica meio complicado para vocês, mas nos demais dias eu gostaria de ver a igreja lá, tá bom? O pastor Lucas é o tesoureiro da associação, vai estar conosco, tá bom? E parte aí, né, dessa ajuda da associação tem a mão dele, logicamente esteve aqui, visitou a igreja, viu as necessidades. Então vai estar conosco então do dia 26 até o dia 2. Nós queremos realizar batismo no domingo à noite, na quarta à noite e no sábado pela manhã. Olhe por isso, tá bom? Temos algumas pessoas preparadas, algumas resolvendo alguns assuntos aí, e nós queremos ali agradecer a Deus, principalmente por esse ano aí de bênçãos. E não existe forma melhor do que nós batizarmos, né? Porque é um compromisso nosso com Deus no crescimento da obra. Lembrando que na sexta-feira não será em Padre Miguel, vai ser lá em Campo Grande, às 19h30, no Clube Aliados, próximo do West Shopping, né, na estrada de Mendanha. O Arauto dos Reis vai estar lá e companhia, né? Os cantores aí da Novo Tempo, pastor Gilson Brito. Então, se você quer ver o Arauto de pertinho, né? E é sempre uma inspiração para nós. Na sexta-feira dessa semana aí, é a última semana do ano. 1º de dezembro. Vai ser primeiro, né? 1º de dezembro, então. Tá? Lá em Campo Grande. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, tá? Leve a sua família, seus amigos. Vai ser um culto de gratidão a Deus, de adoração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos ao estudo da palavra. Eu queria dar um segredo para você hoje, o segredo do sucesso, não somente na vida cristã, mas em toda a nossa vida. Eu sei que você tem sonhos, projetos e planos na vida espiritual, na vida material, e tem um segredinho, irmãos, que Deus deixou para nós infalível. E se você compreender a proposta de Deus para você nesta manhã, você vai ser muito abençoado por Ele. Logicamente que tudo acontece segundo a vontade de quem? É a vontade de Deus. Mas nós poderíamos ser muito mais abençoados do que somos, irmãos. E se não somos, a culpa é nossa. E as bênçãos de Deus, olha, elas se abrem à nossa frente como um leque assim, de opções, né? Deus quer abençoar a nossa vida toda. Então, se você tem problema em casa, se você tem problema financeiro, se você tem problema, quem sabe, de relacionamento, se você tem problemas espirituais, Deus está interessado em ajudar você. Tem um segredo, irmãos. E se nós entendermos o segredinho de Deus para a nossa felicidade, nós vamos ser muito, muito abençoados por Ele. Atos 19,
Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Atos 19, a partir do primeiro versículo. Vamos lá, segredinho de Deus então? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ali então em torno aí de uns 12 homens. Já compreendeu qual é o segredo de Deus para o nosso sucesso, irmãos? A pergunta é: recebeste o Espírito Santo? E neste caso aqui, irmãos, os discípulos, eles não, na verdade, no estudo que eles receberam, ali da pregação de João Batista, do arrependimento, não havia esse tema ainda, a unção do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. E ele fala assim: olha, nós somos discípulos, nós fomos batizados, mas nós não entendemos isso aí. Então foi explicado para eles, irmãos, a necessidade do Espírito Santo na vida. A unção do Espírito Santo na vida é o segredo do sucesso de qualquer cristão. É a plenitude do Espírito Santo, um assunto para muitos desconhecido, como para esses discípulos aqui, seguidores de Jesus, batizados em Jesus, mas não conheciam ainda o ministério do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é fundamental. Nós deveríamos pregar mais sobre ele. Nós deveríamos, irmãos, conhecer mais o Espírito Santo. Nós deveríamos orar mais pela unção do Espírito Santo. Nós deveríamos estudar mais sobre esse tema, irmãos. É desconhecido por muitos de nós. Nós conhecemos bem os temas bíblicos, mas nós não compreendemos ainda, irmãos, que a plenitude do Espírito Santo na vida resolve todos os nossos problemas. Eu pergunto a você, olha, e é rapidinho, sem medo de errar: você tem o Espírito Santo, sim ou não? Ih, meu Pai do céu, é rápido sem errar. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Ah, mas tem que falar mais alto, irmãos. Tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Lógico que tem. Porque se não tivesse, você não estaria aqui. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que, quando nós erramos, fala na sua vida: isso está errado, você pecou, você foi ofensivo, você mentiu. É o Espírito Santo que age. Quando alguém diz assim: pastor, eu quero me batizar, é o Espírito Santo. Agora, a segunda pergunta: nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos repletos do Espírito Santo? Aí já é um outro assunto. É isso que você tem que compreender hoje. Uma coisa é ter o Espírito Santo, irmãos, a outra coisa é ter na vida a plenitude do Espírito Santo. E quando você tem na vida a plenitude do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem, milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem.
O segredo na vida cristã, irmãos, é buscarmos o quê? O quê? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo? A plenitude do Espírito Santo. Deu para entender a diferença? O Espírito Santo nós temos, e nós precisamos buscar, irmãos, a plenitude do Espírito Santo. Esse é o desafio, irmãos, na vida cristã. Há muitas pessoas, irmãos, que receberam esta mensagem, estão bem, e quem sabe, estão estacionadas no seu crescimento espiritual. Está faltando, irmãos, óleo na vasilha. Quando você fala de óleo na vasilha, você lembra de que parábola? As 10 virgens. Temos o conhecimento, irmãos, mas está faltando algo mais. Não basta somente conhecer, não basta somente falar. Você precisa sentir, você precisa absorver esse poder na sua vida. Ellen White, Parábola de Jesus, página 408. Olha que texto interessante. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Deu para entender isso aqui? Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. Então você pode ter a Bíblia decorada na sua cabeça, você pode ter muitos versículos bíblicos, você pode decorar todos os estudos bíblicos, mas sem a plenitude do Espírito Santo na vida, a vida cristã é vazia e sem sentido. A irmã diz: de nada vale, porque nós conhecemos só a teoria. Nós vamos conhecer o Espírito na prática, irmãos, com a experiência pessoal. É você com Deus. Como é que está aí, irmãos, seu ânimo espiritual? Está tudo bem? Você tem buscado na sua vida a plenitude do Espírito Santo? Como é que está a sua fé em Deus, meu irmão? É o Espírito Santo de Deus que resolve todos os nossos problemas, irmãos. Todos os nossos problemas. Há um remédio, irmãos, poderoso e curativo, chamado Espírito Santo de Deus. Testemunhos Celestes, volume 3, 209. Olha: não há limites para a utilidade de quem, pondo de parte o próprio eu, dá lugar à operação do Espírito Santo no coração. Não há limites, irmãos. Para aquele que se colocou nas mãos de Deus e pediu a unção do Espírito Santo na vida, não há limites para uma pessoa assim. As portas se abrem, coisas maravilhosas acontecem. O impossível começa a ser possível pela ação do Espírito Santo na vida. Alguns membros da igreja, irmãos, acreditam que a plenitude do Espírito Santo só ocorrerá com o derramamento da chuva serôdia. Alguns membros, irmãos, ou alguns de nós nos acomodamos na vida cristã, aguardando o dia que Deus irá derramar sobre a igreja a chuva serôdia, que vai concluir a mensagem, e ali sim nós teremos uma igreja consagrada. O poder, irmão, do Espírito Santo está à nossa disposição hoje. Hoje. Os dois exemplos usados na Bíblia, né, da chuva, a chuva temporã e a chuva serôdia, né, envolve a questão da colheita. Nós conhecemos bem, né? As chuvas que caíam por ocasião do plantio da semente, fazia a semente germinar, que era a chuva temporã, e depois a chuva serôdia que caía para que o grão pudesse, né, crescer e amadurecer para a ceifa. Dentro de um contexto espiritual, irmãos, o que está à disposição da igreja hoje é a chuva temporã. Qual a chuva que caiu no dia do Pentecostes? Foi a temporã ou a serôdia, irmãos?
Foi a chuva temporã. E quando a chuva temporã caiu sobre os discípulos, o que aconteceu? Coisas grandiosas, coisas maravilhosas, milagres aconteceram. E é a chuva que está à nossa disposição hoje também para pregarmos o Evangelho. E por que coisas grandiosas, maravilhosas e milagres não acontecem hoje? O problema é nosso. O problema é nosso, irmãos. É o mesmo poder que está à disposição de todos nós. Falando um pouquinho das 10 virgens, né? Porque o contexto aqui é importante, né? A parábola das 10 virgens, irmãos, nos mostra que não adianta você se preocupar em acumular óleo na última hora. Nós conhecemos a parábola, né? 10 virgens, a questão do casamento. 5 se preocuparam com tantas coisas, mas não se preocuparam com o essencial. Precisava acumular óleo, porque elas eram as damas de honra. Você imagina na sua mente aí uma cena de casamento, né? O noivo na casa dele, a noiva na casa dela, e havia todo um preparativo para esse casamento, né? E saiu um cortejo da casa do noivo juntamente com ele, para ir até a casa da noiva, buscar a noiva para levar para sua casa para consumar o casamento. E aí entravam as damas de honra, as 10 virgens, com suas lâmpadas nas mãos, e as lâmpadas deveriam estar acesas, e o combustível era o óleo, era o azeite. Aí você imagina que cortejo bonito, né? Ali, né? À noite, o noivo, a noiva, os familiares convidados, e aquelas damas ali num cortejo bonito, levando a noiva para a casa do noivo, para efetivar o casamento. Só que ali antes da chegada do noivo, né? Um problema ali, 5 disseram: nós não temos azeite o suficiente, nós não temos óleo suficiente para chegar até a casa do noivo. Então, irmãos, o contexto aqui do Espírito Santo, ele é muito preciso, porque o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Então não dá para chegar num momento crucial, Jesus está prestes a voltar aí, e você sair desesperado para ir tentando comprar óleo, adquirir o azeite, adquirir o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida cristã, irmãos, é dia a dia, é gota a gota. O Espírito Santo precisa ser acumulado na vida do cristão diariamente. A parábola é muito precisa, irmãos. E eu acho que nós nos identificamos muito com ela. O azeite tão precioso, irmãos, o azeite do Espírito Santo tem que ser buscado diariamente. Atos dos Apóstolos, página 56. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho, olha, falando aqui do ministério dos discípulos, né? Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando os seus votos de consagração, e lhes concederá a presença do seu Espírito, com o seu poder edificante e santificado. É manhã após manhã, irmãos. É todos os dias buscando o Espírito Santo. É todos os dias clamando por Ele, para que diante de um momento difícil você tenha força para dizer não. Diante de uma tentação, quem sabe para muitos insuportável, você pode dizer não, muito obrigado, porque tem um poder maior dentro de você. É o Espírito Santo que move você. E aqueles que acumulam o Espírito Santo, irmãos, aqueles que estão buscando a plenitude do Espírito Santo, têm o poder de Deus na vida, para fazer aquilo que é correto na hora certa. Eu me lembro de um jovem na Bíblia, dentre tantos outros, né, que tinha uma vida de consagração, de entrega, de acúmulo do Espírito Santo na vida. Quer ver um bom exemplo? José. Longe de casa, longe da família, longe da igreja, longe do pastor, longe dos anciãos, tinha tudo para cair na bagunça lá, um jovem com seus hormônios à flor da pele, e no momento de maior tentação, o que ele disse? Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus?
Isso não se consegue, irmãos, de hoje para amanhã. Isso é uma vida inteira na presença do Senhor. Isso é fruto de joelhos calejados com o Senhor, clamando ao Senhor, buscando a unção do Espírito Santo. Aí neste momento, não tem, como é que é aquele texto bíblico mesmo que ensinaram lá na escolinha? Como é que é aquele hino que a minha mãe me ensinou quando era... Não, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus diante da tentação, ele foge. Da mesma forma que José correu. Não parou para negociar com o pecado. Não para dizer, quem sabe, né? Olha, eu tenho todo o direito de errar, porque eu estou aqui abandonado, né? Deus se esqueceu de mim. Deus em amor, Ele vai entender o meu pecado, né? Não negociou em princípio, irmãos. Cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós necessitamos. E a grande questão é, irmãos, se nós temos que ajuntar azeite, gota a gota, todos os dias, como é que está o nosso vaso? Está cheio, transbordando? Ou o vaso do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, está vazio? Está dando para entender, irmãos, a importância de buscar o Espírito Santo na vida? É o segredo do sucesso para todos os nossos problemas, irmãos. Você só vai vencer o mundo com seus desafios e seus problemas, com a plenitude do Espírito Santo na vida. Você só vai ser melhor cristão com o Espírito Santo na vida, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor família, melhor igreja, com a unção do Espírito Santo na vida. E o nosso maior modelo, quem é o nosso maior modelo? Jesus, Filho de Deus, não tinha pecado, irmãos. E para que você entenda, né? Alguns não compreendem isso, né? Jesus não veio aqui provar que você pode vencer o pecado. Não é isso que ele veio fazer. O exemplo de Jesus, irmãos, está relacionado a Adão. O que Jesus veio dizer para nós? Adão poderia ter vencido o pecado se quisesse. Por isso que a tentação dele foi da mesma forma. Alimentação, lá no deserto, faminto, em jejum, mas estava cheio do Espírito. Jesus, irmãos, ele não tinha a tendência pecaminosa que nós temos. A natureza espiritual de Jesus era a mesma natureza espiritual de Adão antes do pecado. Ele é o nosso exemplo, sim. Ele disse sim, meu filho, olha, você pode vencer sim, mas se você não vencer, aí ele diz assim, como ele sabe da dificuldade humana, e não é desculpa para errar, nós temos Jesus Cristo, justo, nosso advogado. Ele conhece bem a natureza humana, irmãos. Então, só para você entender, Jesus tinha a natureza espiritual de Adão antes do pecado, e a natureza física da humanidade depois do pecado. Por isso ele sentia dor, sentia fome, sede, tinha necessidades como qualquer ser humano. Mas Jesus olhava para a mulher e ele não era atraído sexualmente por ela. É bom que entenda isso. Ele poderia, irmãos, ter falhado se quisesse, sim, se ele começasse, né, como Adão e Eva ali, né, negociar com o pecado. Como é que pode ser? Você como Deus, coisa extraordinária. Mas Jesus não tinha tempo para isso, ele tinha uma missão, tinha um ministério, irmãos. E Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Havia um segredo ali, irmãos. Parábola de Jesus 139, olha aqui. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Então, antes do trabalho, como é que ele fazia? Fazia o quê? Passava o quê? Horas com Deus. E às vezes Jesus orava quanto tempo? Uma noite inteira em oração, irmãos. Porque ele sabia que no outro dia tinha guerra contra o pecado, e ele não podia falhar. Tinha muita coisa em jogo. Era a humanidade, a salvação da humanidade. Era o universo em jogo, irmãos.
Ele teria que erradicar o pecado do mundo. Ele estava no processo de salvação da humanidade. Poderia ter pecado se quisesse. É o livre-arbítrio que nós temos hoje. E para não pecar, qual era o segredo? Ele passava tempo na presença de Deus, ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um. Depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava do seu repouso, e sua alma, lábios eram ungidos de graça, para que pudesse transmitir aos outros. Então, irmãos, anunciar o Evangelho para os outros era fruto de um relacionamento íntimo com Deus antes. Ele acumulava o Espírito Santo na vida antes, para que os seus pensamentos e lábios fossem ungidos pelo Espírito Santo. Aí vale a pena a gente pensar um pouquinho. As minhas palavras, irmãos, demonstram que eu estou cheio do Espírito Santo. Minhas reações diante dos problemas da vida, meus conflitos familiares, meus conflitos na igreja, mostram que eu tenho o Espírito Santo. Os meus lábios são ungidos, a minha mente é ungida por Deus, irmãos, porque eu tenho passado tempo com Deus, clamando pela plenitude do Espírito Santo. Segredo do sucesso, irmãos, da vida. Paulo diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, gota a gota, irmãos, dia após dia. A santificação é diária, é todo dia. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. É um processo com Deus, irmãos. E não pense que no processo você não vai cair. Vai sim, tem suas falhas, né? No mundo tereis aflições. A vida cristã, irmãos, tem os seus problemas. Mas aquele que está buscando, irmãos, ele não fica caído. Aquele que está buscando, irmãos, ele não negocia com o pecado. Ele não sente prazer no pecado, irmãos. O pecado é ofensivo a Deus e ao seu coração. Então, se você quer entender o que está acontecendo na sua vida aí, é fácil. O pecado tem sido um prazer para você, uma diversão. Você tem um compromisso com o pecado, seja ele qual for, irmãos. Qual for. Você tem um compromisso com o pecado na sua agenda, cuidado, meu irmão. O pecado tem que fazer você chorar aos pés de Cristo. O pecado tem que fazer você reconhecer que você é pecador e que a graça salvadora está nele. Gota a gota, irmãos, dia a dia, enchei-vos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, nada vale o conhecimento que você tem adquirido. Não adianta a teoria. Religião sem Espírito Santo, irmãos, é um corpo morto e sem vida. Religião sem Espírito Santo, irmãos, é religião de fachada, em que você mostra para as pessoas que está tudo bem, e a gente olha assim aparentemente, né? O exterior está belo, bonito, né? Olha que coisa extraordinária, como os fariseus no passado, né? Roupa bonita, orações em praça pública, tinha o respeito da nação, os homens de Deus. Aí Jesus diz assim: olha, sepulcros caiados, bonitinho por fora, podre por dentro, hipócritas, mensagem incoerente, prega uma coisa e vive outra. E o que vai resolver esse tipo de problema, irmãos, é o Espírito Santo de Deus na vida. Gota a gota, irmãos. Agora entenda, o Espírito Santo só pode encher a sua vida se a sua vida estiver vazia. O problema, irmãos, é que a gente vai enchendo o copo da vida, né, de tanta coisa que não presta. Tanta coisa que não presta. E quando chega o Espírito Santo, né, para poder
acrescentar alguma coisa, não cabe mais nada, irmãos. Tem tanto lixo nesse mundo dentro da nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo quer nos encher, irmãos, mas há necessidade diante de esvaziar-nos de nós mesmos. Da mesma forma que Cristo se esvaziou, não é isso que diz? Que se esvaziou de si mesmo para viver este mundo. Ele deixou a sua divindade e se revestiu da nossa humanidade. Era o Deus homem, o divino homem agora. Precisamos estar vazios, irmãos, para que o Espírito Santo possa nos encher. E esta é uma obra dele. E ela só vai acontecer, irmãos, se nós permitirmos. Alguém diz o seguinte, eu achei interessante aqui, eu anotei. Alguém disse assim, olha, que em cada coração existe um trono e uma cruz. Guarda isso na sua mente aí. Em cada coração existe um trono e uma cruz. Se Jesus ocupar o trono, o eu ficará na cruz. Se o eu ocupar o trono, quem é que vai para a cruz? É Jesus. Tem uma música do Arauto, no trono do viver. Então. Quem está ocupando o trono do coração, irmãos? Quem está ocupando o trono do coração? É Jesus ou é o eu? E sempre que nós tomamos a direção da nossa vida e tentamos resolver os problemas espirituais do nosso jeito, irmãos, olha, Jesus vai para a cruz. É o eu que senta no trono do coração. São nossas decisões, as nossas preferências. Tem que ser do nosso jeito. É a nossa forma. E Jesus fica de escanteio, o Espírito Santo fica de escanteio, esperando uma oportunidade, irmãos, para agir. Então a decisão é pessoal, a decisão é nossa, depende de mim, depende de você. Deus respeita, irmãos, a soberania humana. Deus respeita a nossa vontade, como o cavalheiro que Ele é. Quem ama, irmãos, quer estar perto. E como Cristo nos ama intensamente, Ele não quer somente estar perto, Ele quer estar dentro. Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, que é o convite, abrir a porta, entra em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. E esta imagem é de um Cristo que ainda está do lado de fora, batendo. Existem algumas condições, irmãos, para recebermos a plenitude do Espírito Santo. A falta não está em Deus, irmãos, a falta está em nós. Alguns têm medo, irmãos, do preço a pagar, porque olha, a unção do Espírito Santo, irmãos, cobra um preço na vida. Vai ter que renunciar a muita coisa por aí. Às vezes é o emprego dos sonhos, às vezes é um relacionamento amoroso. Quem tem unção do Espírito Santo diante do mundo, irmãos, é louco. Não diz a Bíblia isso? Que a cruz para o mundo é loucura. Mas você está na contramão da vida. Nós estamos brigando com o mundo, irmãos. Mas é o caminho que nós temos a seguir. A entrega precisa ser total. Precisamos deixar de dirigir nós mesmos, para que o Espírito Santo nos encha, por exemplo, de humildade. Desejado das Nações 647. Unicamente os que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. Humildade, irmãos. Não és eu, Cristo vive em mim. Sair da direção da vida e deixar Cristo controlar a vida. Antes de tomar uma decisão, seja ela qual for, Senhor, é isso mesmo. Irmãos, como seria a nossa vida, né? Antes de tomarmos uma atitude, fechar um negócio, né? Um projeto, antes de aceitar uma proposta de namoro, Senhor, é da tua vontade. Humildade, irmãos. Negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23, né?
Quem quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo, irmãos, e aqui talvez seja a maior luta da vida de qualquer cristão: negar-se a si mesmo, deixar as suas preferências, deixar os seus gostos, deixar às vezes seus sonhos e projetos por amor a Cristo. Outra coisa, irmãos, os discípulos só receberão a chuva, irmãos, a chuva temporânea, que é o período da chuva temporânea, quando eliminarem todas as suas divergências. O Espírito Santo será derramado sobre a igreja, irmãos, quando nós deixarmos todas as nossas divergências. Você estudou na missão ainda dessa semana, né? O Espírito Santo ali, os discípulos em Jerusalém, se preparando para a missão e aprender a se amar, a perdoar um ao outro, a se respeitar, e aí o Espírito Santo foi derramado. E, irmãos, enquanto a gente ficar nessa disputa de quem sabe mais, quem pode mais, o Espírito Santo de Deus não vai ser derramado sobre a igreja. A vez agora é da chuva, a chuva temporânea, irmãos. É a chuva que foi derramada sobre os discípulos, está à disposição da igreja hoje, e nós ficamos dizendo: Senhor, conceda-nos a chuva serôdia. Mas como é que vai conceder as chuvas serôdias se nós não recebemos ainda a primeira chuva, a chuva temporânea? Parece que nós estamos muito longe do objetivo de Deus, irmãos. Nós temos que clamar a Ele hoje: Senhor, olha, eu já falei isso aqui em outro momento, né? Só relembrando aqui, os 10 dias de oração, por exemplo, que é um projeto da igreja, porque os discípulos ficaram 10 dias orando, intercedendo e clamando, aprendendo a se amar um ao outro ali, irmãos, tirando as suas diferenças, aí receberam o Pentecostes. Então isso aqui é fundamental, irmãos. É deixar o egoísmo de lado, é pedir a unção do Espírito Santo. E quando isso acontece, irmãos, quando estamos unidos com Deus, nós estamos unidos uns com os outros. Não existe Espírito Santo nas contendas, nas gritarias, nas confusões, irmãos. E se em um momento, quem sabe, irromper uma situação assim de conflitante, esses assuntos são resolvidos aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Não é uma briga, não é uma contenda, não é um xingamento, não é uma falta de respeito. E quando eu olho para isso, parece que tem uma caminhada ainda, e o Senhor tem que ter misericórdia de nós, de todos nós. Porque é muito fácil eu querer que a minha vontade prevaleça, né? É muito natural, isso é muito aí do ser humano, né? Então, irmãos, eu posso perceber que estou cheio do Espírito Santo? Sim. Pelos seus frutos os conhecereis. E o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é? Não, primeiro de tudo, o Espírito Santo é amor. Aí o amor se desenvolve como? Em paz, né? Benignidade, bondade, mansidão e tudo mais ali. Amor, irmãos, amor. Amor. Se você diz que me ama, mas não ama o seu irmão, você é mentiroso. Aí, irmãos, nossa, aqui já daria uma semana de oração aqui, né? Eu posso perceber sim, irmãos, que eu tenho o Espírito Santo de Deus ou não. Muitas vezes, irmãos, concluindo aqui, muitas vezes de Deus reservadas para quem busca o Espírito Santo de Deus, irmãos. A presença de Cristo dentro de nós. Não mais eu, Cristo em mim. O Espírito Santo nos tornará mais semelhantes a Cristo. E as pessoas vão perceber que nós estamos andando com Cristo, porque a nossa vontade passa a ser dele, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas intenções. E aí você recebe realmente o nome de cristão. Cristão, verdadeiro testemunho. Receberemos poder para vencer o pecado, irmãos.
A unção do Espírito Santo nos habilita a desenvolvermos os dons que são extraordinários e maravilhosos, para a honra e glória de Deus. Aí quando você canta, para a honra e glória de Deus, quando você prega, quando você visita, quando você ajuda alguém, para a honra e glória de Deus. Não é mais você. O recebimento do Espírito Santo, irmãos, desenvolve em nós expressões de louvor e gratidão a Deus. Aí para de reclamar, porque tem gente que reclama de tudo, né? Se chove, reclama, se faz sol, reclama, está nublado, reclama de tudo. Nasce no cristão, irmãos, um espírito de gratidão. Senhor, louvado seja o teu nome por todas as bênçãos. E se houverem problemas na vida, Senhor, louvado seja o teu nome. Deus sabe todas as coisas, em tudo dá graças. A unção do Espírito Santo na vida, irmãos, melhora o relacionamento em casa, torna os nossos relacionamentos sociais sadios, respeitosos. O Espírito Santo, irmãos, habilita o nosso coração, ele transforma a nossa vida, nosso comportamento, nossos gostos, nossas inclinações. Como João, por exemplo, que era filho do trovão, temperamental, irascível, se torna o discípulo do amor. Como Pedro, irmãos, presunçoso, precipitado, torna-se uma pessoa humilde, fiel, ousada na pregação. Como um Tomé, irmãos, duvidoso, incrédulo, e agora enche de fé e confiança para pregar o Evangelho. É do Espírito Santo que nós necessitamos e carecemos, irmãos, e nada mais. Nada mais. Não se esqueça, irmãos, gota a gota, dia a dia, clamando, buscando, orando, intercedendo, estudando, irmãos, para que Ele possa nos encher com essa graça maravilhosa que não está em nós, é Ele em nós, irmãos, nos habilitando então para realizarmos a obra que não é nossa, a obra pertence a Ele, irmãos. Para que quando perguntar a você, está salvo? Salvo em nome de Cristo Jesus. Você tem Espírito Santo? Tem Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo pela graça de Cristo. Precisamos clamar, irmãos, pela plenitude do Espírito Santo, para que possamos fazer milagres, maravilhas em nome de Cristo. Isso irá nos habilitar em breve a recebermos a chuva serôdia, irmãos. Um poder extraordinário que nós não sabemos o que é. Você imagina a pregação de Pedro no passado, quase 3 mil almas, e imagina agora o que vai acontecer, irmãos. Que revolução! O mundo todo sendo anunciado a palavra, milhares, milhões de pessoas se convertendo num dia, e Jesus volta a este mundo, gota a gota, irmãos, dia a dia, depende de nós. Você aceita o desafio de buscar o Espírito Santo na sua vida, meu irmão? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Amém. Gota a gota, irmãos, dia a dia. Isso nós podemos fazer. Conhecer mais sobre Ele, pregar mais sobre Ele, pensar mais sobre Ele, pedir e clamar o seu poder na nossa vida. Seremos pessoas melhores, abençoadas de Deus, capacitadas por Ele, irmãos. Iremos realizar maravilhas em seu nome. Iremos contribuir para que Jesus volte a este mundo o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe a todos.